A graça e a paz. Eu vou falar aqui um pouco de Lutero, quando ele redescobre o Evangelho e divide a igreja. Lutero, ele era um estudante de direito, nasceu na Alemanha. Quando ele estava retornando da universidade para sua casa, ele foi atingido por um raio, então ele quase morre, e ele clamou a sua padroeira, Santa Ana, e disse: Santa Ana, ajude-me e tornarei monge. Então, a partir daí, ele vendeu todos os seus livros, ele realmente se tornou monge, mas ele passava por muitas crises de ansiedade espiritual. Ele não tinha certeza quanto à sinceridade do seu próprio pesar e arrependimento, então ele estava sempre buscando aprovação diante de Deus. Ele sempre estava buscando fazer uma rigorosa autoanálise, né, sobre a vida dele, em relação às boas obras, a abnegação, orações e as práticas piedosas. Então, quando ele estava, né, no mosteiro, ele encontrou com um confidente, o nome dele era Staupitz, que ele não concordava muito com as ideias e os pensamentos de Lutero. Então, ele enviou Lutero para estudar filosofia, teologia. Então, Lutero recebeu uma educação nominalista e que posteriormente revelou-se, pelo menos em sua ênfase, a liberdade absoluta de Deus para fazer exatamente o que deseja. Então, o nominalismo ajudou Lutero a se afastar da tradição escolástica e da teologia natural, enfatizando a fé como o caminho da mente até Deus. Então, depois que Lutero foi a Roma, a serviço da ordem agostiniana, ele via grande oportunidade, né, por ser uma cidade com um certo ambiente espiritual elevado, mas quando ele chegou lá, o texto relata que foi uma decepção para ele, porque ele só encontrou imoralidade, obscenidade, pecado, apatia espiritual. Então ele retorna para a Alemanha decepcionado e aflito, e estava disposto a encontrar uma solução espiritual e teológica naquele lugar. Então ele se formou, fez doutorado, estudou a fundo as epístolas de Paulo, no qual, usando suas experiências intelectuais e espirituais, formaram a experiência da torre, né, no qual ele confessa que renasceu e entendeu o verdadeiro significado de quando Deus diz, através do apóstolo Paulo, que o justo viverá pela fé. Então, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e a palavra finalmente penetrou na mente e no coração de Lutero. Então, a partir de tudo isso, o conceito que Lutero adotava sobre Deus e a salvação foi revolucionada por uma nova interpretação da justiça de Deus e do Evangelho da justificação pela graça mediante a fé somente. Então, Lutero passou por uma certa crise quando um vendedor, né, de indulgência, que estava levantando fundos, recursos para a nova Catedral de Roma, divulgava a frase que dizia: tão logo a moeda no cofre soa, uma alma do purgatório voa. Então Lutero foi totalmente contra, se opôs, né, como ele fala, aquele método grosseiro que estava ali sendo implantado na igreja ali de Roma. Então ele escreveu teses que condenou essas indulgências e também muitas crenças e práticas populares promovidas por essa igreja. Então ele pegou essas teses e fixou à porta do castelo. E devido a essa tese, no qual ele questionava por que o Papa não livra do purgatório todas as pessoas em nome do amor. Então, por causa dessa tese, Lutero tornou-se um herói popular, e por ter desafiado o poderio estrangeiro de Roma, ele foi excomungado pelo Papa. Então, ele foi banido, né, como fora da lei. As pessoas ou amavam ou odiavam Lutero. Então, ele se tornou um homem muito polêmico porque ele foi contra o Vaticano. E a contribuição teológica de Lutero era a salvação como dom gratuito da misericórdia divina, pelo qual o ser humano nada pode fazer. Ele enfatizou também sobre a teologia da cruz, que fala que o conhecimento de Deus mediante a palavra e o Espírito Santo, o Deus encoberto e revelado, a justificação pela graça, o sacerdócio de todos os crentes, o batismo e a ceia do Senhor. E ele divergia da teologia da glória, porque para ele a teologia da glória seria a teologia centralizada no homem e induzia a superestimação do poder e da capacidade natural do homem. Então, Lutero
para ele, Deus deve ser conhecido de alguma maneira. Ele mesmo precisa se revelar, né? O próprio Deus precisa se revelar. E que a base de todo conhecimento genuíno a respeito de Deus só pode ser a autorrevelação mediante a sua palavra e o seu espírito. Ele diz: quem tiver um Deus, mas não sua palavra, não tem Deus nenhum. E quem procurar Deus fora de Jesus Cristo, como a palavra de Deus em pessoa, encontrará o diabo e não Deus. Então, isso porque ele achava que a própria razão precisa de uma cura e renovação milagrosa pela graça de Deus e do Espírito para crer em Deus corretamente. Então, Lutero rejeitava qualquer conhecimento natural genuíno de Deus e buscou no livro de Romanos 1 a base para defender seu pensamento. E sempre apelava ao Evangelho e às Escrituras em busca de fundamento, e que ambas refletiam um nível de autoridade muito superior ao da filosofia ou da tradição. Amém?